Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Oliveira, estamos aqui para mais um vídeo, trazer um conteúdo altamente relevante para você que é empreendedor, você que é micro e pequeno empresário e quer acompanhar, as grandes mutações que nosso país está passando. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei, a Lei da Liberdade Econômica, que foi sancionada aí há 12 dias atrás, no dia 20 de setembro. Nós tínhamos a MP 881, que foi convertida em lei, que é a Lei 13.874 de 2019. Então, eu detalhei aqui para você, claro que eu não vou falar aqui toda a lei, mas como esse canal é um canal voltado para empreendedor, eu detalhei aqui os principais pontos para que você que é empresário esteja atento a essas mudanças, e veja o que vai impactar para você. A lei ela foi, na verdade, deferida pelo presidente, mas alguns pontos precisam sim de uma regulamentação, para que a sua aplicabilidade se torne real. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar aqui diretamente nas dicas que eu preparei para você, porém é importante que você entenda que essa lei ela foi constituída, ela foi construída dentro de um conceito de liberdade econômica. Então são pontos iniciais, a gente sabe que no Brasil tudo muda, então é muito provável que lá na frente na regulamentação a gente possa ter alguns ajustes, mas a base da lei é essa, então vamos lá considerar alguns pontos que são importantes para que você venha entender e venha aplicar isso aí na tua empresa e se adequar a essa nova legislação. Primeiro ponto é essa questão da liberação da atividade econômica. A lei ela flexibiliza, claro que ela não ainda regulamenta, mas ela deixa bem claro que alguns negócios que tinham ali delimitações de horário de funcionamento vão passar a ter um pouco mais de flexibilidade, porém respeitando, é claro, os princípios ali de regulamentação do meio ambiente, do princípio também do bem-estar social. Você não vai poder, por exemplo, ter uma atividade ali que seja insalubre, enfim. Essas regras já vão continuar, porém vai ter uma flexibilização principalmente com relação ao horário. Então, se a tua atividade tinha uma delimitação com relação a escopo de horário, por alguma legislação municipal, é importante que você acompanhe, porque a gente sabe que o Brasil ele é um país continental, e a lei é uma lei federal, e essa legislação com certeza ela vai ter que estar em alinhamento aí com muitos regramentos de municípios, estados, etc. Então, esse princípio da liberdade econômica, da liberação da atividade econômica, é algo que essa legislação trouxe para a gente, tá bom? Outra novidade aí bem rápida para que você venha acompanhar com o teu funcionário, com o teu trabalhador, é a criação da carteira de trabalho digital. Foi criado agora, quem vai emitir a carteira de trabalho não é mais o Ministério do Trabalho que vai regulamentar, mas o Ministério da Economia. Essa é uma mudança também bem interessante, partindo desse princípio da liberdade econômica, e a carteira ela vai ser emitida preferencialmente pelo meio digital. Não é que vai acabar o modelo físico, é um período de transição, o modelo digital ele vai estar disponível para que você venha poder utilizar aí com o teu colaborador. Uma outra novidade nessa questão da carteira é a questão da assinatura. Antes você tinha ali 48 horas para poder devolver a carteira para o teu colaborador, agora você tem ali 5 dias para poder fazer esse processo. A legislação ela flexibiliza também. A gente sabe que 48 horas, muitas das vezes, até por uma questão física do documento, muitas das vezes se tornava inviável. Então, essa é uma novidade também, você não vai mais ser penalizado, porque havia uma penalização com relação a isso. Uma outra questão, um terceiro ponto que impacta na tua empresa, é o registro de ponto. Antigamente nós tínhamos aí, até então nós tínhamos a obrigatoriedade para quem registrava ponto, para quem tinha ali acima de 10 funcionários, já precisava ter um registro de ponto eletrônico. Hoje, com essa mudança da nova legislação, da Lei da Liberdade Econômica, a gente passa aí para empresas com mais de 20 funcionários. Então, se você tem até 20 funcionários aí, você ainda vai poder não ter esse controle de ponto acima de 20, então a lei meio que dobrou aí esse limite mínimo que era de 10, então, para o registro de ponto. O outro ponto interessante que já me perguntaram, inclusive aqui na Preso Contabilidade, que é a empresa que assessora a parte contábil e legal das empresas aqui, é a questão do alvará. Uma das coisas que chama muita atenção é que atividades de baixo risco, dentro dessa nova lei de liberdade econômica, elas vão estar isentas da cobrança do alvará. Um exemplo da atividade costureira, que uma costureira ela pode gerar de risco para a comunidade ou para as pessoas que estão ali ao redor dela. A priori nenhum, Porém, você precisa entender cada caso. Então, a legislação ela prevê a isenção ali, a fim da cobrança, a fim da emissão do alvará para essas atividades, mas ainda é algo também que, assim como eu falei no início, é preciso entender a legislação municipal, porque hoje a responsabilidade do alvará é do município. E no Brasil nós estamos aí, você sabe, mais de 5.000 municípios. Então, essa regulamentação ela vai ser um processo ainda. É importante
que você entenda aí na sua cidade, junto com o seu contador. Se você é do Rio de Janeiro, é de Itajaí, a gente tem uma assessoria lá para poder entender como vai funcionar isso. Mas se você está em outra cidade, em alguma parte desse país continental, é preciso entender como é que vai funcionar na prática essa não emissão do alvará ou essa não cobrança do alvará para algumas atividades. Então, é uma novidade também que eu acho bem interessante. A gente tem algumas atividades que realmente não tem que cobrar alvará. Às vezes a pessoa é um consultor, trabalha em casa e, por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, ela paga mais de R$850 de taxa de alvará. Realmente é um absurdo, né? É uma taxa muito alta e uma atividade que às vezes ele nem desempenha na casa dele, né? Ele vai desempenhar atividade fora da sua residência, na estrutura da empresa que ele trabalha. Bem, essa é outra novidade. Passando aqui para o próximo tópico, uma outra novidade que essa lei traz para a gente, principalmente para você que é empresário, que passou por todo esse processo de transformação, vem passando por um processo de transformação digital aí, né, de fiscalização, é a substituição do E-Social. É isso mesmo, substituição do E-Social. Porém, sabe-se que vai substituir, porém não se sabe com qual sistema a gente teremos aí para substituir o E-Social. Então, passamos aí um longo período de adaptação, com certeza o teu contador, né, ele acompanhou isso com você, a sua empresa passou por mudanças de prática no dia a dia, de regramento, pois é, vai mudar de novo. E a vida é assim mesmo, né? A gente precisa se adaptar. Então, o E-Social teve muita briga, muito questionamento, mas no fim a lei foi homologada, não tem como mais voltar, pode ser que para derrubar isso tem que estar com outro projeto de lei. Enfim, o E-Social ele vai ser substituído. A gente não sabe por qual sistema, como eu disse, mas é algo que você precisa estar atento. Se a sua empresa está obrigada a entregar o E-Social, é importante você entender como será esse procedimento, né? A gente vai acompanhar aqui também novidades, a gente vai ter aqui no canal para poder te falar como é que vai funcionar isso, mas a princípio só se sabe que será substituído, tá bom? Outro ponto importante, eu já tenho aqui mais 3 pontos para a gente fechar o vídeo, mas eu vou deixar o mais importante por último, tá bom? Para que você venha acompanhar com a gente aqui. Então, se você está gostando do vídeo, dá um like aí, compartilha essas dicas aí que são importantes, tá? Para você aplicar na tua empresa. Então, vamos lá. Seguindo aqui para o antepenúltimo ponto, a questão dos documentos digitais, né? Os documentos públicos digitais, eles agora foram autorizados efetivamente, né? A gente tem agora uma legislação que nos respalda que os documentos que são digitais hoje terão o mesmo valor do que os documentos físicos, então isso é uma coisa bem legal. A gente sabe que há um consumo de papel muito grande, né? A indústria do papel pode até perder um pouco nesse sentido, mas a gente sabe que o consumo de papel ali, que muitas das vezes pode ser substituído, é muito grande. Aqui mesmo no escritório a gente não tem nem documentação física em termos de arquivo, né? Muito pouco papel, a gente quase 100% é digital em nossos arquivos, e isso agora tem uma legislação que respalda tanto para os documentos públicos, né? E também os registros públicos por meio eletrônico, né? Inclusive, é algo que já está acontecendo, na verdade, isso, né? Muitas juntas comerciais no Brasil já tem um processo ali 100% digital, Rio de Janeiro já está caminhando, já tem isso, né, e está caminhando para um processo de ser 100% digital, não ter mais físico. Hoje nós temos aí uma legislação também que está nos respaldando com em relação a esse documento digital, tá ok? O penúltimo ponto é com relação a negócios jurídicos, né? A legislação hoje, ela mudou o trecho do Código Civil, né? Se você vem acompanhando, se é advogado também, a gente tem muito advogado aqui na Preso, tem um trecho no Código Civil que trata de negócios jurídicos, né? Então foi incluído um dispositivo ali para poder liberar a pactuação, o pacto, né, de regras até mesmo que estejam contrárias às previstas em lei. Então, a relação jurídica entre pessoas jurídicas ali, o pacto civil, juridicamente falando, ele fica um pouco mais flexível. Na prática, a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso, né? Porque se você contraria uma lei, então essa lei está te dando uma liberdade para você fixar ali qualquer tipo de relação econômica. E por fim, eu quero fechar esse vídeo com algo muito importante que essa lei trouxe para a gente. Na verdade, não é nenhuma novidade para a gente aqui, né? Pode ser para muita gente, pode ser para você, mas a questão da despersonalização da pessoa jurídica, despersonificação da pessoa jurídica. Isso já estava previsto no Código Civil. Porém, isso agora está sendo ratificado, na verdade está sendo reforçado. A gente tem uma legislação agora específica que trata te dá liberdade para bastante coisa, né? Na verdade, o início da liberdade, a gente sabe que tem muita coisa que precisa mudar, principalmente com relação à questão tributária no país, que é muito pesada, que para mim
é o principal ponto que precisa ser alterado, é a questão tributária, que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas a questão da despersonalização da pessoa jurídica é algo que nos preocupa bastante, como eu venho falando aqui nesse canal há bastante tempo. As pessoas muitas vezes confundem pessoa jurídica, confundem pessoa física, fazem toda uma mescla patrimonial do âmbito financeiro. Então, isso vai ser muito bem fiscalizado a partir desse momento. Então, é aquilo que a gente sempre orienta. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. Confusão financeira. Não tem como mais viver com confusão financeira. Se você hoje mescla na sua empresa pessoa física e pessoa jurídica, muito cuidado, porque pode ter certeza que você vai ter problemas sérios com relação a isso, e essa lei ela traz isso, deixa bem claro isso, que uma pessoa jurídica ela poderá ser despersonificada caso fique caracterizado que o empresário ele mesclou todas as atividades, misturou pessoa física e jurídica, não teve nenhum controle financeiro. Então, meu amigo, segue a minha dica aí, é para te ajudar. Controle financeiro, não abre mão disso, alinhe o controle financeiro da sua contabilidade. Você tem uma contabilidade? Procura o seu contador aí, fica mais próximo, não fica afastado não, porque o contador é o braço direito da pequena e média empresa no Brasil. Então, essa lei dá um pouco mais de liberdade, mas ela te traz mais responsabilidade. E se você precisa de ajuda, você pode contar com a gente aqui, que a gente está aqui para te orientar, tá bom? Bem, pessoal, esses são os principais pontos que eu considero. Tem alguns outros pontos aqui que eu não detalhei, que para mim eu acho que não são tão impactantes quanto esses, para quem é empresário, empreendedor, e quem é o foco desse canal aqui é você, que é empresário, que é empreendedor. É por isso que eu trago para vocês aqui essas reflexões. Na verdade, reflexões não, né? Lei. Então, lei tem que aplicar. Tá bom? Fica a dica aí, compartilha esse vídeo. Te encontro no próximo. Tchau, tchau.